Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você corre aqui para assistir comigo. Bom pessoal, agora sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Tashan Daniel nasceu em 22 de setembro de 1999 em Londres, na Inglaterra. Ele foi descrito por seus colegas e parentes como uma pessoa leal, amorosa e comunicativa. Ele gostava muito de esportes e andar de bicicleta. Ele tinha uma irmã mais nova chamada Oceana. Eles eram muito apegados e não havia segredo entre os dois. Eles eram melhores amigos. Ela chegou a dizer que ele sempre foi sua maior inspiração. Os pais de Tashan também só tinham elogios para o garoto. Seus pais diziam que o filho era incrível e maravilhoso, muito respeitado por todos ao seu redor. Seu pai sentia imenso orgulho do filho e até contou que quando estava no último ano do colégio, seu filho sempre levava dinheiro para comprar um lanche grande na escola. Acontece que ele jamais seria capaz de comer um lanche daquele inteiro. Seus pais mais tarde ficaram sabendo que o jovem comprava o lanche maior da cantina para que ele pudesse dividir com um outro garoto que não tinha condições, ele não tinha dinheiro para comprar o lanche na escola. Então ele comprava o lanche grande e dava metade para o coleguinha. Ele tinha um grande coração. Tashan tinha uma grande inclinação para o atletismo. Ele era um corredor muito talentoso, atingindo marcas bastante expressivas e enchendo de entusiasmo seu treinador. Todos acreditavam que um dia ele participaria de uma Olimpíada e com certeza traria a medalha para casa. Sua maior admiradora era sua irmã, que dizia orgulhosamente a todos seus colegas que seu irmão era um grande corredor. Ele se esforçava bastante para melhorar ainda mais seus resultados. Tinha semana que ele treinava 4 dias na mesma semana. Bom pessoal, a gente sabe que o treino de atletismo é um dos mais intensos que existe, é necessário realmente que haja muita dedicação, e ele era muito dedicado. Além do atletismo, ele também gostava muito de fotografia, tanto que logo quando terminou o ensino médio, ele foi contratado por uma loja de modas como fotógrafo. Ele sempre gostou bastante de modas e tendências. A vida londrina deixava o garoto bastante agitado e ele adorava tirar foto de tudo. Ele também era bastante amante do futebol, sendo seu time favorito o Arsenal Futebol Clube. Ele comprava camisetas, bandeiras, meias e todos os adereços do time, de não perder nenhum jogo. Essa paixão pelo futebol veio cedo. Seu pai o levou no primeiro jogo quando ele tinha 5 anos de idade, e no seu aniversário de 20 anos de idade, ele mesmo se presenteou com um ingresso para assistir o grande duelo do Arsenal contra o Nottingham Forest na EFL Cup, que é a Copa da Liga Inglesa. Aquele seria um jogo épico do qual ele nunca se arrependeria de gastar seu dinheiro. Esse jogo aconteceu em 24 de setembro de 2019, 2 dias após o seu aniversário. Ele tinha combinado de encontrar um amigo naquele dia e estava bastante atrasado. O plano era pegar o trem na estação Hillington Station, que fica a oeste de Londres, até o estádio Emirates Stadium, que fica mais ao norte. Eles entraram na estação e seguiram para a plataforma leste, e lá eles ficaram por algum tempo esperando o próximo trem. Enquanto eles estavam esperando, eles começaram a conversar e rir sobre coisas completamente aleatórias, afinal eram 2 amigos conversando. A conversa fluía normalmente até que Tashan olhou para o lado oposto da plataforma. Do outro lado, esperando o trem no sentido oposto, haviam 2 jovens. Eles pareciam ter mais ou menos a mesma idade dele e de seu amigo. Sem qualquer motivo pretensioso, Tashan acabou fazendo contato visual com os jovens. Como eu disse agorinha, ele estava rindo e conversando com o seu amigo despretensiosamente. Aquele contato visual, junto com a risada e tudo mais, pareceu bastante estranho para os jovens do outro lado. Eles interpretaram esse contato como ofensivo. Eles começaram a gritar do outro lado dos trilhos em um tom bastante ameaçador. Eles repetiram por várias vezes: "O que você está olhando? O que você está olhando?" Eles de repente estavam agressivos e com muita raiva, mas não tinham absolutamente nada para se irritar, afinal o Tashan, ele não estava afrontando os meninos.
Então ele gritou de volta que não era nada, que ele não queria nenhuma confusão e que tudo aquilo era apenas um engano, que ele não estava olhando para os meninos. Ele cochichou com seu amigo o quanto aquilo era estranho e o quanto os meninos do outro lado eram os completos idiotas. Mas infelizmente os meninos não gostaram nada dele ter respondido a eles. Eles interpretaram as palavras de Tasha como um grito de guerra. Eles entenderam que aquele era o momento de atacar e resolver a situação. Eles então subiram correndo as escadas, passaram pela catraca e deram a volta, desceram correndo as escadas e chegaram finalmente aonde o Tasha e o seu amigo estavam. Eles chegaram intimidando os dois e botando banca, para que eles recuassem e ficassem com medo. Mas não foi assim que aconteceu. Tasha e seu amigo continuaram calmos e tentando explicar que eles não queriam confusão, mas os oponentes partiram para cima dos dois e eles foram obrigados a se defender. Eles não entendiam direito o que tinham feito de errado. Afinal de contas, desde o começo eles disseram que estava tudo bem, que eles não queriam briga, mas a violência física se iniciou e os dois tiveram que se defender. Eles estavam em 4, então meio que ficou um par para cada, sabe? Fizeram duplas ali na briga. Apesar da situação já estar bastante inflamada, Tasha e seu amigo apenas se defendiam e não atacavam. Poucos minutos depois, o rapaz que estava lutando com o Tasha puxou uma faca que não se sabe de onde, mas não era uma faca qualquer, não era tipo uma faca tradicional de cozinha. Era uma faca toda diferentona, muito ameaçadora por sinal. Era uma faca Aviator Knife, que é uma faca muito afiada, de uso militar e nada acessível. Em Londres, nas lojas oficiais, esse modelo é vendido por mais ou menos assim um valor que ultrapassa as 250 libras. Isso daria cerca de quase R$ 2.000, por exemplo. Como já é de se esperar, o jovem segurou com firmeza o objeto e empurrou com toda a força contra o peitoral de Tasha. Ele enfincou a faca inteira até o cabo. Por ser extremamente afiada e ter sido produzida para cortar materiais rígidos e resistentes, como vidro, por exemplo, a faca deslizou para dentro do peito do rapaz como se estivesse cortando uma manteiga. Ela atingiu em cheio seu coração sem qualquer dificuldade. Nesse momento, todos os 4 perceberam a gravidade do que estava acontecendo. Não se tratava mais de uma simples briga na estação. Agora havia uma pessoa seriamente ferida e os dois então deixaram o confronto e subiram correndo as escadas de volta em direção à saída da estação. Eles fugiram correndo. Mais tarde, algumas testemunhas que falaram com a polícia disseram que no momento em que eles corriam para fora da estação, eles estavam rindo do que tinham acabado de fazer. Eles acharam graça naquela atitude assim, cruel e desumana. O Tasha estava lutando por sua vida. Ele tentou se esconder caso os meninos voltassem e assim que o trem chegou, ele tentou entrar, mas desmaiou na porta do trem. Ele já estava muito fraco e, na verdade, não tinha se dado conta ainda do tamanho do estrago que aquela faca tinha feito. A hemorragia estava incontrolável. Muitas testemunhas ligaram para a polícia e para a emergência. Outras pessoas conseguiram o contato da família e ligaram para os pais de Tasha. Quando seus familiares chegaram, foi difícil entrar na estação, porque os policiais estavam evacuando a área e não deixaram ninguém entrar. Foi preciso suplicar a eles e explicar que o menino era da família, que era a mãe, o pai, a irmã que estavam ali e que eles queriam ver o menino, afinal o menino estava morrendo. Quando finalmente deixaram a família entrar, eles desceram correndo e encontraram o Tasha exatamente no local onde ele tinha sido atacado. Neste momento, já haviam retirado ele do trem, os paramédicos estavam trabalhando com bastante empenho para parar a hemorragia e tentar fazer o coração não parar de bater. Seu pai disse em depoimento que durante todo o trajeto até a estação e também enquanto desciam correndo as escadas para chegar até o local onde o jovem estava, ele torcia fortemente para que tivesse sido um erro de identificação e que não fosse o filho dele que estivesse ali. Mas quando ele estava no final da escada e já enxergava a pessoa deitada, ele finalmente caiu em si e se convenceu de que sim, era seu filho ali e que ele ia morrer. A mãe do Tasha, chamada Celina, implorava para que os paramédicos a deixassem ficar do lado dele para que pudesse segurar sua mão, tocar o seu rosto, olhar nos olhos dele e o confortar. Ela disse que múltiplos pensamentos veio na cabeça dela ali naquele momento. Talvez os médicos conseguissem salvá-lo, mas e se não? Em uma fração de segundos, ela imaginou que aquela seria a última vez que ela pudesse ver o seu filho com vida e que ela queria se despedir dele. Mas os médicos ainda não tinham desistido de salvá-lo e pediram para que ela ficasse do lado para que não atrapalhasse o trabalho deles. Eles ainda estavam tentando ressuscitar o jovem.
A sua irmã estava no pé da escada, ela não tinha se aproximado da cena e olhava tudo sem acreditar no que estava vendo. Parecia que o tempo tinha parado. De repente, os paramédicos baixaram as mãos, se levantaram, foram até a família. Eles tinham feito todo o possível. Tinham sido rápidos e utilizaram todas as técnicas e conhecimentos disponíveis, mas o coração de Tasha já estava parado havia mais de 20 minutos. Infelizmente, ele tinha partido, e nada parecia fazer sentido para ninguém. Aquele jovem sonhador e corajoso tinha saído de casa com um amigo para assistir um jogo, e não fazia nem 30 minutos que ele tinha saído de casa. De repente, ele tinha partido para nunca mais voltar. Os seus pais não acreditavam no que estava na sua frente. Nada parecia fazer sentido. A vida daquele jovem simplesmente tirada dele. Ele lutou bravamente para permanecer vivo, mas a crueldade de outra pessoa interrompeu a sua jornada. Rapidamente, a polícia identificou os 2 suspeitos do caso. Eles ouviram as testemunhas e checaram as imagens do circuito interno de segurança da estação do metrô. O primeiro homem identificado foi Jonathan Camille, de 19 anos de idade, e o outro homem, o que atingiu o jovem com a faca, era Alex Lanning, de 23 anos de idade. Alex era um velho conhecido da polícia. Ele estava sempre enroscado com a justiça por problemas como tráfico, violência, agressões e outras acusações. No momento em que atacou Tasha, Alex já tinha outra condenação cumprida relacionada à agressão com aquela mesma faca. A vítima tinha sido possivelmente algum cliente que estava devendo dinheiro a ele pela compra de entorpecentes, e Alex teria esfaqueado o jovem por 11 vezes, também no peito. É relatado que a vítima sobreviveu e estava se recuperando do ataque. Nesta altura, Alex foi acusado de tentativa de homicídio. A grande questão aqui é justamente o que uma pessoa potencialmente perigosa como Alex estava fazendo nas ruas. Ele foi condenado a apenas 4 anos de prisão pelo que fez ao garoto anterior, e 11 facadas, 4 anos de prisão, e ele ainda cumpriu apenas 2 anos de prisão e já estava de volta nas ruas. Se o Alex tivesse tido uma pena mais dura, ele possivelmente jamais teria cruzado com Tasha naquela estação, e hoje o jovem estaria vivo. De qualquer forma, a polícia identificou os 2 suspeitos através do sistema de câmeras de segurança da estação. O sistema possuía muitas câmeras e, graças a isso, os agentes da polícia conseguiram seguir a rota dos suspeitos. Foi possível acompanhar o momento em que eles entraram na estação, o momento em que aconteceu o assassinato, até o momento em que eles saíram correndo da estação. A partir dali, a polícia precisou da ajuda do sistema de câmeras de algumas lojas que havia nas ruas aonde a dupla passou. Com isso, eles conseguiram continuar seguindo os passos dos criminosos e todo o trajeto foi gravado por câmeras, inclusive o momento em que eles chegam até um complexo habitacional e escondem a arma do crime. Eles esconderam a faca embaixo de algumas pedras soltas que havia no chão. Ainda no complexo de apartamentos, eles pegaram algumas toalhas de banho que havia no varal de uma das casas e colocaram sobre a cabeça para tentar disfarçar as suas identidades. Bom, ambos tinham medo de voltar para casa e serem capturados pela polícia, e por isso acabaram em situação de rua. Eles pensaram de verdade que essa seria a melhor maneira de não serem encontrados pela polícia. Afinal de contas, ninguém vai desconfiar de um mendigo. Porém, não adiantou muito, porque cerca de 10 dias depois do ocorrido, eles foram capturados pela polícia no centro de Londres. Ambos foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia. Durante o depoimento do Alex, ele disse que não tinha intenção de tirar a vida de Tasha e que tudo foi um acidente. É claro que a polícia não caiu nessa, né? Eles tinham as gravações do momento do crime e nas imagens eram evidentes as verdadeiras intenções de Alex. A polícia também questionou como ele conseguiu aquela faca. Afinal, não era uma faca comum. Ele disse que pegou a faca no set de filmagens do filme Velozes e Furiosos 9, enquanto trabalhava no set. A polícia chegou a entrar em contato com a produtora do filme, porém os responsáveis negaram que tivessem esse tipo de arma no set das gravações. Eles disseram que todas as facas e armas utilizadas em seus filmes eram de um mesmo fabricante que não coincidia com a arma utilizada por Alex, e que além disso, todas as facas e objetos de corte não têm fio de corte, ou seja, são lâminas cegas que não cortam. Por um motivo óbvio, né, gente? Afinal, eles usam aquelas armas para encenação. Enfim, nunca conseguiram identificar onde Alex realmente conseguiu aquela faca. No julgamento, Alex manteve a versão de que matou Tasha por acidente.
Ele disse que foi só uma briga e que as coisas não deveriam ter saído do controle, mas quando ele se deu conta, ele já tinha enfiado a faca no coração de Tasha. Na verdade, o que ele queria era ser julgado por homicídio culposo, mas o júri não acreditou em uma palavra de Alex. Eles o consideraram culpado de assassinato em primeiro grau, e com isso Alex foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos para liberdade condicional. Já o Jonathan apresentou toda a história e defesa amparado em homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele apresentou a versão de que ele nunca soube que o Alex tinha uma faca em sua posse e que estava disposto a usá-la naquele dia. Ele disse que se soubesse que seu colega tinha um objeto tão perigoso como aquele em seu poder, ele jamais teria deixado o amigo entrar naquela briga. Ele finalizou dizendo que nunca quis que ninguém morresse naquela estação. Ele apenas entrou em uma briga junto com Alex porque imaginou que aquilo terminaria com um dos lados cedendo e que o máximo que haveria seriam pequenas escoriações. Bom, aqui é uma questão de acreditar ou não, né, pessoal? Porque assim, eles eram amigos, o Alex já estava com aquela faca há um bom tempo, e eu assim não acredito muito que o Alex nunca tenha mostrado pro amigo querendo se gabar do objeto que ele tinha. Afinal, era um objeto difícil de encontrar à venda, né? Tinha uma venda bastante restrita. Eu acho que ele quis se mostrar em algum momento mostrando essa faca pro amigo, sim. Bom, eu acho que fica um ponto de interrogação enorme no ar quanto a isso, né? De qualquer maneira, o fato é que o júri acreditou nessa versão e, portanto, ele foi condenado de homicídio culposo. Sua condenação foi de 6 anos e meio. Tanto Alex quanto Jonathan recorreram às sentenças aos tribunais superiores, mas todas as apelações foram negadas e as sentenças mantidas. Um dos principais motivos para que as sentenças fossem mantidas foi porque em nenhum momento nenhum deles demonstrou remorso pelo que tinha feito. Afinal, assim, eles acabaram brigando lá, matou o Tasha e ainda fugiram, tentaram se esconder, passaram semanas nas ruas fingindo serem mendigos para fugirem da polícia. Se eles realmente não tivessem a intenção de matar, se fosse uma coisa culposa, eles teriam ficado no local, chego até a polícia, contado o que aconteceu, mas não, eles fugiram, né? Por isso a justiça acreditava que não existia qualquer motivo que pudesse ser utilizado para justificar a redução da pena deles. Os acontecimentos em torno de Tasha chocaram bastante a comunidade londrina. Seus amigos e sua família foram bastante afetados. Sua irmã, Oceana, disse que nunca mais conseguiu descer na estação de Hillington, desde que aconteceu com seu irmão. Essa é a estação que atende ao bairro dela, portanto, caso ela queira andar de metrô, ela precisa andar cerca de 25 minutos até a estação mais próxima. Ela disse ainda que gostaria muito de mudar de cidade, afinal de contas, ela mora muito próximo de onde aconteceu o assassinato do seu querido irmão. Ela completou dizendo que começaria a praticar atletismo para deixar o seu irmão orgulhoso. Já o melhor amigo de Tasha, chamado Leon, sempre apoiou o amigo em toda sua trajetória. Eles eram melhores amigos desde o tempo do colégio. Ele confeccionou uma corrente com um pingente em forma de cruz e integrou as cinzas do amigo no material utilizado, para poder lembrar do amigo por onde quer que ele vá. Oceana também fez uma correntinha de braço com o mesmo material da corrente de Leon e colocou também as cinzas do irmão. Em memória e homenagem a Tasha, seus amigos e familiares estão tentando fazer com que o estádio de Hillington seja renomeado para Tasha Daniel Stadium. Era para lá que o jovem ia e treinava diversas vezes e horas por semana para atingir a performance necessária para participar das Olimpíadas. O pai de Tasha fez diversas campanhas para que sejam mudadas na Inglaterra as condições para que seja concedida a liberdade condicional. Ele também luta pelo endurecimento das penas de homicídio culposo. Além disso, ele e outros pais lutam na justiça para que seja obrigatório nas estações de metrô o controle de acesso das consideradas armas brancas, que são facas, por exemplo. Se Alex não tivesse posse de uma faca na estação do metrô, ninguém teria se machucado tão seriamente. É o que eles defendem na campanha. Se ele não tivesse essa faca, o máximo que aconteceria seria um olho roxo ou algo do tipo. Eu quero aproveitar esse vídeo para indicar 2 vídeos para vocês, que é o vídeo do Steven Steiner e do Cary Steiner.
Eles são irmãos, mas cada um tem um vídeo. O Steven foi vítima, tá? E o Carrie acabou se tornando um assassino. Então um vídeo complementa o outro, é um caso muito legal e eu vou deixar num comentário fixado aqui para você assistir assim que acabar esse vídeo. Bom, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Porque toda vez que alguém deixa um like aqui, eu entendo que vocês estão gostando do conteúdo e eu fico muito feliz em continuar produzindo e trazendo esses casos aqui para vocês. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.